Olá, amados, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Trazendo aqui mais uma palavra para a gente compartilhar no dia de hoje. E hoje eu quero falar com vocês a respeito de oração. O Senhor Jesus, ele nos deu exemplo de um homem de oração. Vejamos alguns exemplos dele. Em Marcos 1,35 diz: No dia seguinte, antes do amanhecer, Jesus se levantou e foi a um lugar isolado para orar. Mateus 14,3 diz: Depois de despedir a multidão, Jesus subiu sozinho ao monte a fim de orar. Quando anoiteceu, ele ainda estava ali sozinho. Em Lucas 5,16 Ele, porém, se retirava para lugares isolados a fim de orar. Lucas 6,12 e 13 Certo dia, pouco depois, Jesus subiu a um monte para orar e passou a noite orando a Deus. Quando amanheceu, reuniu seus discípulos e escolheu 12 para serem apóstolos. Lucas 9,28 Cerca de 8 dias depois, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago a um monte para orar. João 12,27 Agora minha alma está angustiada, devo orar. Pai, salva-me desta hora. Mas foi exatamente por esse motivo que eu vim. Então nós vemos que o Senhor Jesus, ele era um homem de oração. Ele sempre estava orando, né? Sempre falando com o Pai, como ele deveria exercer o ministério dele, ter informações de Deus, como agir, o que fazer. E isso ele nos deu exemplo que nós também devemos ser pessoas de oração, pessoas que busquem a Deus a respeito de tudo quanto deve fazer. Principalmente, toda pessoa tem um chamado. Deus nos chama para fazer algo no reino de Deus. Ele nos chama com um propósito. Então nós devemos sempre estar em oração, exatamente, principalmente aquele que ainda não sabe qual é o seu propósito no reino de Deus, aquele que ainda não entendeu o seu chamado, deve buscar, né? Deve orar a Deus pedindo exatamente essa revelação. O interessante é que eu orando, né, ao Senhor, pedindo ao Senhor discernimento a respeito do meu chamado, dizendo: Senhor, qual é o meu chamado? O que eu devo fazer no teu reino? Para que o Senhor me chamou? Qual é a obra que o Senhor quer que eu exerça? E o Espírito Santo me trouxe à memória muitos momentos de eu falando exatamente da palavra para algumas pessoas, né? Assim que eu aceitei Jesus, na minha escola, eu falando para minhas amigas da escola, falando para as minhas vizinhas. Então, assim, no momento em que eu comecei a buscar a respeito do meu chamado, a respeito do dom que o Senhor colocou em mim, como eu deveria agir, o Espírito Santo começou a me revelar. E eu entendi que o meu chamado é exatamente falar da palavra com pessoas conhecidas, pessoas que eu encontrar, porque o Senhor trouxe à minha mente exatamente essas coisas que eu fazia e que sempre me deu muita alegria, que sempre me deu, assim, prazer de fazer. Então eu entendi que esse era o meu chamado, porque eu estava em oração, né, pedindo a direção do Senhor a respeito disso. Então, quando nós oramos, Deus responde. E aí o Senhor Jesus, ele nos deu ordens a respeito da oração. Vamos ver o que diz Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 5. Diz assim, o Senhor Jesus falando para nós: Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em público, nas sinagogas, nas esquinas, onde todos possam vê-los. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Amados, a palavra de Deus ela é uma palavra concreta, é uma palavra certa, e muitas vezes a gente pensa que ela está se contradizendo, mas o Espírito Santo ele nos dá todo o direcionamento de como nós devemos aplicar a palavra de Deus na nossa vida. Muitas pessoas veem esse versículo e acham que as pessoas não podem orar alto, falando ali para que as pessoas ouçam a sua oração. Não. O Espírito Santo ele nos dá o direcionamento. Há momentos em que, por exemplo, alguém vai fazer uma oração na igreja para abranger a toda a igreja ali, para a igreja entrar em concordância. Então, isso não é hipocrisia, tá? Deus não está falando a respeito disso. Deus está falando aqui porque no tempo dele ali, muitos fariseus, eles oravam em pé nas sinagogas exatamente para chamar atenção para eles. Agora,
Nós vemos também no decorrer da palavra de Deus os apóstolos orando junto com os outros irmãos ali, junto com a igreja, fazendo a oração. E quando o Senhor Jesus também, por exemplo, foi ressuscitar Lázaro, em João, no capítulo 11, no versículos 41, 42, o Senhor Jesus diz assim: Pai, graças te dou, porque me ouves. Eu sei que o Senhor sempre me ouve, né? Mas eu digo isso por causa dos que estão aqui comigo. Então, o Senhor Jesus ele estava orando diante das pessoas. O Espírito Santo ele vai nos dar o direcionamento. Há momentos em que é necessário orar diante de pessoas, né? Diante de uma multidão, diante da igreja, onde nós vamos estar orando e a igreja vai estar orando em concordância, né? Você vai estar orando, abençoando pessoas. Então, há uma diferença. Deus ele não quer a hipocrisia, Deus não quer a falsidade. Então era isso que o Senhor Jesus estava falando, a respeito da hipocrisia, da falsidade, do orar para chamar atenção para si, não exatamente para fazer o que a oração tem que fazer ali no momento. Tá? E aí ele segue dizendo, né, no versículo 6, mas quando orarem, cada um vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai em secreto. Então seu pai, que observa em secreto, os recompensará. Quando ele fala aqui que esses publicanos e hipócritas estão orando em público, é exatamente eles orarem por si mesmo em público, né? E aí Jesus até dá um exemplo em outro lugar dizendo assim que tinha um publicano que dizia, porque eu sou bom, eu sou isso, eu sou aquilo. Então, ele orando em público ali, né? Dizendo as qualidades e tudo. Então, o Senhor estava falando sobre isso. E aí o Senhor Jesus já vai dizendo, quando você for orar por você, né? Para você, você vai entrar no seu quarto, né? Fechar a sua porta e vai falar em secreto ao Pai. E em secreto ele vai ouvir e vai te recompensar. No 7 ele diz, e orando não usem de repetições vãs, como fazem os gentios. Eles acham que se repetirem as palavras várias vezes, suas orações serão respondidas. O Senhor ele não quer que a gente fique repetindo a oração. Anote ali a oração e fique repetindo. Não, porque ele já sabe o que nós precisamos. Né? Ele quer apenas que a gente coloque diante do Senhor aquilo que a gente precisa. Aí ele diz, não sejam como eles, pois seu Pai sabe exatamente do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Aí a pessoa diz, mas já, se Deus sabe o que eu preciso, por que eu preciso pedir? Porque ele nos diz para pedir. É mandamento dele que nós devemos orar. Deus, irmãos, ele quer que haja exatamente essa ligação nossa com ele. Ele é nosso Pai, ele nos ama e ele quer nos dar o melhor. Mas ele quer que nós peçamos a ele exatamente pelo livre-arbítrio que ele nos deu. Ele não vai intervir no nosso livre-arbítrio. Ele não nos criou como robô. Ele quer que a gente decida escolher a ele, escolher pedir a ele, né? Para que assim ele faça por nós. Porque ele é Deus, ele quis assim, tá? Se ele quer assim, é assim que nós vamos fazer. Até porque Deus, exatamente nisso aí, a gente vê a bondade de Deus. Porque ele deixa a gente livre. Se a gente quiser pedir a ele, bem. Se não quiser, bem também. A gente vai conseguir do jeito que a gente quiser. Porque tem muitas pessoas aí na vida que querem conseguir as coisas na força do braço. Não querem pedir a Deus, né? Quer conquistar tudo na força do braço e tal. Conquista tudo. Agora, no momento que tudo dá errado, o culpado é Deus. Nunca nem pediu nada a Deus, nunca nem pediu direção a Deus, nunca buscou a Deus para nada. Mas na hora que dá errado, a culpa é de Deus. Agora deu certo, foi ele que conseguiu sozinho. Agora, na verdade, a vontade de Deus é o quê? Que nós peçamos a ele. Porque ele tem todo o poder, ele pode todas as coisas e ele quer, o principal, ele quer agir na nossa vida. Ele diz lá em Jeremias, eu é quem sei os pensamentos que tenho sobre vocês, pensamentos bons, de dar um bom futuro a vocês, de acordo com o que vocês esperam, certo? Mas os planos deles são melhores que os nossos. E então, na sequência, o Senhor Jesus nos dá um modelo de oração. Não é para nós ficarmos repetindo, é uma base, entende?
pois ele mesmo disse para nós não ficarmos repetindo orações. Ele nos deu um modelo para sabermos como fazer daqui por diante. Então ele começa dizendo que nós devemos chamar Deus de Pai e que devemos dar glória ao seu nome. Ele diz, Pai nosso, que está nos céus, né? Santificado seja o teu nome. Então a gente começa dizendo, chamando o Senhor de Pai e glorificando o nome dele. Aí venha o teu reino, ou seja, o Senhor domine sobre mim, que a sua vontade prevaleça, né? Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Aí ele diz, dá-nos o pão nosso para este dia, ou seja, nós vamos pedir aquilo que nós estamos precisando hoje, né? O que nós estamos precisando agora. Vamos colocar diante de Deus. Aí ele diz, perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Nós devemos estar pedindo perdão a Deus, as nossas falhas, dos nossos erros, e também devemos apresentar a Deus que nós estamos perdoando aos outros, né? E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Ou seja, vamos também apresentar diante de Deus as nossas fraquezas, nossas dificuldades. Senhor, está sendo difícil para mim isso aqui, me ajuda a vencer isso, eu estou sendo tentado nisso, me ajuda a vencer, me ajuda a não ceder à tentação, entende? Mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém. Então a gente termina mais uma vez, glorificando o nome do Senhor. Então isso aqui foi um modelo que o Senhor Jesus nos deu para orarmos, tá? Não é para a gente ficar repetindo o tempo todo. Já imaginou você chegar na casa do seu pai e dizer assim, oi pai, bom dia. Pai, o senhor é bom. Pai, eu tô precisando de R$10. Tchau, pai, até logo. Aí no outro dia, oi pai, bom dia, o senhor é bom. Pai, tô precisando de R$10. Não, a gente não vai ter essa conversa com o nosso pai. A gente vai ter uma conversa tranquila, falar para ele o que nós estamos sentindo, perguntar alguma coisa sobre ele. Então, é esse tipo de oração que Deus espera de nós. Uma oração que haja trocas nossa com Deus. Nós vamos orar ao Pai e Ele vai nos responder aquilo que nós estamos precisando, entende? Deus, Ele sabe exatamente o que nós precisamos, mas Ele quer que a gente abra o nosso coração para Ele e fale o que nós precisamos. Em seguida, ele termina dizendo, se não perdoarmos, não seremos perdoados. No versículo 14, ele diz assim, seu Pai Celestial os perdoará, se perdoarem aqueles que pecam contra vocês. Mas se vocês se recusarem a perdoar os outros, seu Pai não perdoará seus pecados. Então, aqui mais uma ordenança do Senhor Jesus para nós, que nós temos que perdoar aqueles que pecam contra nós, aqueles que fazem alguma coisa contra a gente, porque se nós não perdoarmos, Deus também não vai nos perdoar. Amém? Então, amados, essa foi a mensagem que veio hoje ao meu coração para a gente compartilhar, e eu espero que o Espírito Santo venha testificar ela no seu coração, em nome de Jesus. Beijo.